Dizem que o amor e a tosse não se podem esconder, que é impossível fingir o que você sente quando alguém te importa, mas a realidade é muito mais estranha e, honestamente, muito mais fascinante do que você imagina. Porque existe uma verdade que ninguém te contou. O corpo grita o que a boca cala. E não estou falando de coincidências ou de intuição vaga. Estou falando de neurobiologia pura, de processos que acontecem no cérebro dessa pessoa sem que ela sequer seja consciente disso. Imagine que ela está na sua frente, tentando agir com naturalidade, te dizendo que você é só um amigo, que ela simplesmente gosta de você. Mas enquanto faz isso, o corpo dela está enviando sinais de emergência que você nunca aprendeu a ler. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de toda a minha trajetória, observei algo que se repete com uma consistência impressionante. Quando alguém está profundamente apaixonado, mas tem um terror visceral de confessar, o corpo fala o que a voz não consegue dizer. Esses sinais são tão previsíveis, tão consistentes do ponto de vista neurobiológico, que se você souber onde olhar, poderá vê-los com total clareza. Vou te apresentar 4 sinais inconscientes, quase invisíveis, que denunciam uma pessoa que está profundamente apaixonada por você, mas que tem medo de admitir. Não são as palavras dela, não são as promessas, são reações que o sistema límbico, essa parte primitiva e honesta do cérebro, emite sem permissão da corteza pré-frontal consciente. A maioria das pessoas vive na incerteza, se perguntam constantemente: será que eu agrado? Aquele olhar significou algo ou estou imaginando? Às vezes parece que importo, outras vezes sou completamente ignorada. Essa dúvida é exaustiva. Ela te mantém num loop mental onde você investe energia emocional sem nenhuma certeza. E aqui está o que vai mudar sua perspectiva. Se você identificar o terceiro sinal que vou te apresentar, não tenha mais dúvidas. Essa pessoa está obcecada com você, não no sentido tóxico, mas no sentido neurobiológico mais literal. Sua presença ativou padrões de atração tão profundos no cérebro dela que ela não consegue evitá-los, mesmo que queira. Vou te contar algo que aprendi trabalhando com pacientes ao longo de décadas. Quando alguém sente uma atração romântica genuína, o cérebro não funciona da forma que você imagina. Ele entra num estado de hiperfoco. A capacidade de raciocinar fica comprometida. Os padrões de comportamento automático se reorganizam e você, sem saber, pode estar observando exatamente esse colapso acontecer em tempo real. A cultura popular nos ensinou a buscar o amor nas grandes declarações, nos atos heróicos, nas palavras perfeitas ditas no momento exato. Mas o que a neurociência mostra é completamente diferente. 90% da atração romântica é comunicada antes que a primeira palavra seja pronunciada. Está na microexpressão facial, em como a pupila se dilata quando te vê, na posição microscópica do tronco numa sala cheia de gente, em detalhes tão pequenos que passam despercebidos para a maioria, mas que, para quem sabe onde olhar, são como sinais de neon na escuridão. O problema é que ninguém te ensinou a vê-los. Te ensinaram a esperar um eu te amo verbal, a esperar uma mensagem, a esperar um ato de coragem do outro lado. Mas, enquanto você espera isso, pode estar ignorando as provas mais honestas de que alguém está completamente cativado por você. Quando você aprende a identificar esses sinais, quando entende a neurobiologia por trás deles, você não está mais na incerteza, você não está mais adivinhando, está sabendo. E saber muda tudo. Muda como você se relaciona com essa pessoa, muda se você decide dar o próximo passo ou simplesmente aproveita saber que é amado em silêncio. A pergunta real, a que importa, não é como faço essa pessoa me dizer que me ama. A pergunta certa é o que estou ignorando no que ela já está me mostrando. E é essa pergunta que vamos responder juntos agora. Imagine esta cena.
Você está numa sala com essa pessoa, num café, numa reunião de amigos, no trabalho. Não importa o lugar. O que importa é o que está acontecendo dentro dela naquele momento. Ela tenta manter a compostura, está conversando com outros, rindo de piadas, fingindo normalidade. Mas em algum nível profundo do cérebro há um alerta silencioso. Você está aqui e isso muda tudo. O que está acontecendo biologicamente? O cérebro dela detectou sua presença e isso ativou uma cascata de reações químicas e neurológicas sem o consentimento consciente dela. Dopamina, oxitocina, norepinefrina, cortisol, substâncias que reorganizam a percepção, o comportamento, a capacidade de pensar racionalmente. Essa pessoa sabe que deveria controlar o que sente. Provavelmente fez promessas para si mesma. Vou ser amável, mas distante. Vou agir normal. Não vou demonstrar que me importo. Ela tem um plano, uma estratégia consciente para se proteger da rejeição. Mas o sistema límbico, esse cérebro emocional e primitivo que existe abaixo do córtex racional, não sabe nada sobre esses planos. Ele só conhece uma coisa: preciso estar perto dessa pessoa, preciso da atenção dela, preciso de validação. O conflito não é entre você e essa pessoa, o conflito é dentro dela. É uma guerra silenciosa entre o que quer expressar e o que se obriga a calar, entre o que o corpo quer fazer e o que a mente manda fazer. Essa estranheza que você às vezes percebe, aquele silêncio desconfortável quando ela se aproxima demais, aquela forma estranha de parecer superficial ou desconectada, não são sinais de desinteresse, são sinais de sobrecarga emocional. O cérebro dela está tentando processar coisas demais ao mesmo tempo. A sua presença, o medo da rejeição, a necessidade de manter as aparências, a frustração de não poder ser honesta. É como tentar manter uma conversa enquanto resolve um problema matemático complexo mentalmente. Não dá para fazer bem. Quebra, fica estranho. E você, sem saber disso, interpreta essa torpeza como falta de interesse, quando na verdade é o oposto. É interesse demais. Um interesse tão intenso que paralisa. Por que alguém faria isso? Por que não simplesmente te diz? A resposta é uma palavra: medo. Não o medo racional de incompatibilidade. É um medo mais primitivo. O medo da rejeição social, da humilhação, de perder alguém que já é importante, de que ao confessar o que sente, mude tudo e perca até o pouco que já tem. Esse medo é tão real, tão biológico, que paralisa completamente as cordas vocais. O cortisol, o hormônio do estresse, literalmente apaga a capacidade de comunicação verbal quando percebe uma ameaça emocional. É um mecanismo de sobrevivência. Mas, e aqui está o fascinante, enquanto o medo pode paralisar as palavras, ele não consegue paralisar completamente o corpo. O sistema nervoso involuntário, aquele que controla as pupilas, a postura, o ritmo cardíaco, as microexpressões faciais, esse continua funcionando, continua enviando sinais, continua sendo honesto. É como se existissem duas pessoas no mesmo corpo, a consciente que tenta se esconder e a inconsciente que é completamente honesta e desesperada para se conectar. E você, nesse cenário, é o elemento desestabilizador. Sua mera presença desencadeia essa guerra interna. Não porque fez algo errado, mas porque para essa pessoa você é informação de máxima prioridade no cérebro. Quando entras numa sala, tudo o mais se apaga. A atenção dela se redireciona automaticamente para você, mesmo que ela tente resistir. Isso cria um estado neurobiológico específico, hiperfoco. Ela está hiperconsciente de cada movimento seu, de cada gesto, de cada possível reação, enquanto você pode estar completamente alheio a isso. É a assimetria do conhecimento. Você não sabe o quanto é importante para alguém, enquanto essa pessoa está totalmente consciente, num nível inconsciente dessa importância. E essa assimetria gera toda a confusão. Então, o que você está ignorando? Vamos ver agora. Sinal 1. O efeito farol. O olhar de referência. Vocês estão em grupo. Alguém conta uma piada.
todos riem. É um momento de alegria compartilhada. E aqui acontece algo que você talvez não perceba se não souber o que buscar. No nanosegundo após a risada, quando a emoção positiva atinge seu pico, para quem essa pessoa olha? Se é para você, especialmente se busca seus olhos e seu sorriso naquele instante preciso, é porque você é a âncora emocional dela, o ponto de referência. Por que isso acontece neurologicamente? O cérebro humano tem um mecanismo de validação emocional muito específico. Quando você experimenta uma emoção positiva, o cérebro busca automaticamente confirmar essa emoção com alguém. É um processo evolutivo profundo. Quando essa pessoa te busca nesses momentos de alegria, está dizendo sem palavras: sua aprovação importa, sua reação valida o que estou sentindo. Isso é mais profundo do que parece. Ela não faz isso com todos, não busca a validação de qualquer pessoa, te busca especificamente a você. Como distinguir de uma coincidência? Observe a consistência. Se acontece uma vez, pode ser acaso. Se acontece várias vezes, em contextos diferentes, é um padrão. E padrões não mentem. Preste atenção também na qualidade do olhar. Não é uma olhada casual, é um contato visual que se sustenta por um instante. É como se dissesse: você viu isso? Você sentiu também? Em minha experiência clínica, esse comportamento também aparece em momentos de vulnerabilidade. Se essa pessoa está nervosa ou insegura, pode te buscar como ponto de ancoragem, como se dissesse: enquanto você estiver aqui, tudo bem. Esse comportamento está tão profundamente inscrito em nossa neurobiologia que é quase impossível fingir. Quando você vê o efeito farol, quando percebe que alguém te busca especificamente nesses momentos pico de emoção, entenda o que está realmente acontecendo. Você está sendo priorizado, não de forma consciente ou deliberada, mas num nível neurobiológico fundamental. Sua existência tem peso no mundo interior dessa pessoa. Sinal 2. A memória de detalhes. Hipernésia seletiva. Passaram-se 3 semanas desde aquela conversa casual no corredor. Foi uma troca breve. Você mencionou, quase de passagem, que gosta de morangos sem chantilly. Uma semana depois, essa pessoa aparece com morangos sem chantilly. Pensei que você pudesse querer, diz ela casualmente, como se não fosse nada. Ou imagine isso, ela esqueceu a própria senha do trabalho 2 vezes esse mês, mas lembra exatamente qual banda sonora você gosta, qual filme você assistiu no fim de semana passado, qual cliente te estressou na reunião de terça-feira. Isso é hipernésia seletiva. É a capacidade do cérebro de criar memória em altíssima definição para informações que ele considera de máxima importância. O mecanismo neurobiológico é este. Quando alguém se apaixona ou está intensamente atraído por outra pessoa, essa pessoa se torna informação de máxima prioridade no cérebro. É como se houvesse um algoritmo neural que diz: este ser humano é importante. Retenha cada detalhe sobre ele. Catalogue. Guarde na memória de longo prazo. Isso acontece através do hipocampo, o centro da memória, e da amígdala, o centro emocional. Quando você experimenta uma emoção intensa associada a uma informação, essa informação é codificada de forma diferente. Não é guardada como memória casual, é guardada como memória significativa. Por isso, alguém pode esquecer detalhes sobre a própria vida, mas lembrar tudo sobre você. A chave para identificar esse sinal é o seguinte: ela retém detalhes sobre você, mas esquece detalhes sobre si mesma ou sobre os outros. Se ela tem boa memória para tudo, pode ser simplesmente um traço pessoal. Mas se especificamente com você, a memória é de elefante, enquanto com outros é normal ou até distraída, é um indicador claro. Ao me aprofundar nesse fenômeno ao longo dos anos, percebi que quando alguém retém esses detalhes, está fazendo uma forma de validação emocional invertida. Ao mostrar que escutou e guardou o que você disse, ela comunica algo profundo. Você merece ser lembrado. O que você diz importa. E o mais fascinante, ela não está fazendo isso conscientemente. É um processo automático. Neurobiologia pura. Não pode ser desligado. Quando alguém te surpreende com algo que você mencionou semanas atrás, entenda o que está acontecendo. Você está sendo armazenado, priorizado, tratado como a informação mais importante no mundo dessa pessoa.
Sinal 3, o eixo corporal, pés e tronco, o mais definitivo. Este é o sinal que disse que, se você ver, não precisa mais ter dúvidas. E há uma razão científica para isso. Enquanto o rosto é relativamente fácil de controlar, você pode ensaiar um sorriso, treinar uma expressão, o restante do corpo é um caos emocional, é um reflexo do sistema nervoso, é a verdade saindo pelos poros. Quando alguém está fingindo, o controle consciente se concentra no rosto e na voz, mas os pés, as mãos, o tronco, o eixo corporal em geral, esses ficam relativamente sem supervisão consciente. São como funcionários que não sabem que o chefe está olhando. Então, o que você deve observar? Vocês estão numa conversa. Essa pessoa tenta manter uma distância adequada, tenta ser só uma amiga ou colega, mas olhe para os pés dela, para onde apontam. Se os pés estão apontados para você como bússolas magnéticas, enquanto o restante do corpo está parcialmente girado para outro lado ou para uma saída, isso é o eixo corporal em conflito. A mente consciente diz: preciso de distância, preciso de controle, mas o sistema nervoso inconsciente diz: quero estar mais perto dessa pessoa. Os pés são especialmente reveladores porque são os mais distantes do cérebro consciente. Não tem filtro social sofisticado. São primitivos, são honestos. Em minha prática clínica, observei isso inúmeras vezes. O corpo vai para onde o coração quer, mesmo quando a mente manda ficar parada. A prosêmica, o estudo da distância física entre pessoas, demonstra que mantemos distâncias diferentes dependendo de como nos sentimos em relação a alguém. Quando alguém está apaixonado ou profundamente atraído, o sistema nervoso quer reduzir essa distância, mas a mente consciente diz: não, é inapropriado. E esse conflito aparece no corpo como incongruência postural. O tronco está aqui, mas os pés querem estar lá. O rosto mantém uma expressão neutra, mas os dedos dos pés estão girando na sua direção como se quisessem correr até você. O crucial é este: é impossível controlar os pés e a orientação corporal fundamental, enquanto, ao mesmo tempo, mantém uma conversa normal. Requereria um nível de dissociação ou controle consciente que a maioria das pessoas simplesmente não possui. Não olhe apenas para os pés, olhe para o tronco inteiro. Ela se inclina para você mesmo, tentando parecer distante. Quando você entra numa sala, o corpo dela se reorienta sutilmente na sua direção. Quando se sentam, o tronco gira para você mesmo, que ela depois tente se endireitar. São micromovimentos, pequenos, mas consistentes, e revelam que o magnetismo está lá. O eixo corporal não mente. Sinal 4. O mimetismo involuntário. Efeito espelho. Vocês estão conversando há um tempo. Você toma um gole d'água. Segundos depois, ela toma um gole d'água. Você cruza as pernas. Minutos depois, ela cruza as pernas de forma similar. Você ajusta o tom de voz. Ela adota um tom parecido. Isso é mimetismo involuntário. E é talvez a forma mais antiga e mais neurologicamente primitiva de demonstrar conexão. Do ponto de vista da neurociência, acontece através dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são um tipo de neurônio que se ativa tanto quando um indivíduo realiza uma ação, quanto quando observa outra pessoa realizando a mesma ação. São o fundamento neural da empatia. São como aprendemos, são como nos conectamos. Quando alguém te imita involuntariamente, o que está acontecendo no nível neuronal é profundo. O cérebro dela está literalmente se sintonizando com o seu. Está tentando criar ressonância. Está dizendo sem palavras: combinamos, somos parecidos, pertenço à sua tribo. O mimetismo involuntário é especialmente poderoso porque é automático, não é controlado, não pode ser desligado mesmo que a pessoa queira. Como identificar? Busque padrões não incidentes isolados. Se ela bebeu água uma vez depois de você, pode ser coincidência, mas se consistentemente espelha seus movimentos, sua linguagem corporal, seu tom vocal, é um padrão. Preste atenção às expressões faciais. Quando você sorri de certa forma, ela sorri de forma similar.
Quando você franze o senho de frustração, ela faz o mesmo. Ouça padrões de fala. Ela começa a usar palavras ou frases que você usa com frequência. A cadência vocal dela se aproxima da sua em conversas mais longas. Em minha observação clínica de pares ao longo de anos, identifiquei que o mimetismo involuntário é mais forte quando há atração romântica do que quando há simplesmente amizade. É um preditor. Por quê? Porque na atração romântica existe uma necessidade biológica de sincronização. O corpo literalmente quer se tornar o do outro. É um nível de conexão que vai além do consciente. Quando você observa alguém te imitando involuntariamente, quando percebe que o cérebro dela está literalmente se sincronizando com o seu, entenda o que está acontecendo. Você está sendo incorporado na identidade dela. Sua forma de ser está sendo absorvida na forma de ser dela. Isso é intimidade, no nível mais profundo. Agora que você conhece os 4 sinais, preciso que entenda algo que a maioria das pessoas nunca chega a compreender. Quando alguém mostra todos ou vários desses sinais, não está simplesmente interessado em você. Não é um você me agrada um pouco. É algo mais profundo, mais perigoso, mais bonito. Essa pessoa está experimentando um colapso neurobiológico. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando alguém se apaixona ou experimenta uma atração romântica intensa, o cérebro entra num estado que chamo, com base em décadas de observação clínica, de hiperfoco seletivo. A capacidade de processar informações é literalmente reorganizada. Você se torna o centro de uma órbita mental. Tudo o mais se apaga. Estudos com ressonância magnética funcional demonstram. Quando alguém está apaixonado, as regiões do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico, pela avaliação de riscos, pela lógica racional, essas se apagam literalmente. Ao mesmo tempo, as regiões associadas à recompensa, à dopamina, à oxitocina, à sensação de prazer, essas se acendem como fogos de artifício. Isso significa que o cérebro dessa pessoa literalmente não consegue pensar de forma racional quando está perto de você. Não pode avaliar situações com lógica. A capacidade de raciocínio está comprometida, não por fraqueza de caráter, mas por química cerebral pura. Você entende agora por que o silêncio é tão doloroso para essa pessoa? Ela não consegue te dizer o que sente porque o ato de dizer requereria ativar a região da fala consciente. E isso significaria se expor a toda a avalanche emocional que tem tentado conter. O cortisol dispararia, o coração aceleraria, o pânico se instalaria. É mais seguro ficar em silêncio, é mais seguro enviar sinais que só você, se estiver prestando atenção, possa ler. O silêncio dessa pessoa não é vazio, está cheio de ruído, está cheio do ruído de um cérebro que não consegue apagar a obsessão, está cheio da tensão de um corpo que quer se aproximar, mas uma mente que ordena distância. Está cheio da fricção entre a vulnerabilidade e o medo. Aquela estranheza que você percebe, aquele silêncio incômodo quando ela se aproxima demais, aquela forma de parecer estar em outro planeta. Isso não é desinteresse, é o sistema nervoso dela em curto-circuito, porque sua presença está sendo mais estimulante do que ela consegue processar conscientemente. E aqui está o clímax. Se você observou vários desses 4 sinais, não está vendo alguém que simplesmente tem um pouco de carinho por você. Está vendo alguém que está obcecado, no sentido neurobiológico literal. Sua existência ocupa um espaço tão dominante no mapa mental dela que é difícil para ela funcionar normalmente perto de você. Você é o ponto de referência emocional, a informação de mais alta prioridade no cérebro dela. A primeira coisa em que pensa ao acordar, a última antes de dormir. Isso é amor em silêncio. Isso é atração profunda. Isso é o oposto da indiferença. E o fato de ela não ter te dito em palavras não torna menos real, na verdade torna mais real, porque as palavras podem ser manipuladas, podem ser falsas, podem ser ditas sem sentimento real por trás, mas o corpo não mente, o cérebro não mente, os neurônios espelho não mentem, os pés não mentem, os olhos que te buscam nos momentos de alegria não mentem.
A verdade está aqui, na linguagem corporal, no comportamento involuntário, na química cerebral que não pode ser controlada. E agora, você sabe, mas ter a informação é uma coisa, saber o que fazer com ela é completamente diferente. E aqui é onde a maioria das pessoas erra. Acredita que deve pressionar, confrontar, exigir uma confissão verbal. Se você realmente me ama, me diga. Isso é um erro que pode destruir completamente o que está começando a se formar. Porque lembre, essa pessoa não está calada porque não sente o suficiente. Está calada porque sente demais. O medo que ela sente é tão real, tão visceral, tão neurologicamente potente que pressionar só vai ativar mais cortisol, mais ansiedade, fazê-la recuar ainda mais fundo dentro de sua carapaça defensiva. O que ela precisa não é de pressão, é de segurança. Passo 1. Valide a conexão sem palavras. Não precisa dizer nada explicitamente, mas precisa enviar sinais que digam: vejo o que você sente e está tudo bem. Não vou te rejeitar. Faça contato visual sustentado. Não agressivo ou exigente, mas caloroso e seguro. Sorria genuinamente. Um sorriso verdadeiro ativa o sistema nervoso parasimpático da outra pessoa. A parte que diz estamos seguros é fisiologia pura. Quando alguém sorri para você de forma genuína, você relaxa. Seja consistente. Não desapareça. Não a faça esperar dias por uma mensagem. A consistência é a linguagem do amor para pessoas que já foram machucadas ou que têm medo. É a prova de que você não está jogando. Passo 2. Teste o terreno sutilmente. Aproxime-se do espaço pessoal dela lentamente, não invadindo, mas sugerindo. Sente um pouco mais perto na próxima conversa. Fique um pouco mais próximo quando estiverem conversando. Observe como ela responde. Ela se afasta, fica tensa ou relaxa. Se inclina levemente para você. Se ela se afasta ou fica tensa, recue. Respeite o ritmo dela. O medo não desaparece porque você ignora sua existência. Desaparece quando ela se sente segura, porque a verdade está sempre mais perto do que você imagina. Até o próximo vídeo.